Oi, turminha, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aqui, eu, professor Danilo Cavalcante, estamos aqui no cursinho do Pré-ENEM, tá, oferecido pelo IFMA, Campus Codó. Tá? Hoje vamos trabalhar resolução de questões sobre ligações químicas. Então, como eu sempre peço para vocês, sempre a gente conversa, é manter revisando, tá? Manter estudando os assuntos, os termos que a gente utilizar aqui, que você não entendeu, anote, tá? Anote, faça uma pesquisa, que a gente sabe que as questões do Enem são contextualizadas, ok? São muito contextualizadas. Então, vão ter questões, vão ter assuntos bem diversificados. É importante para vocês tirar, né, ter essa ideia, né, de conceitos, ok? Que às vezes a questão não é nem tão complexa, não é nem tão aprofundada, mas ela é colocada de uma forma que dificulta. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar, tá? 5 questõezinhas, ok? 5 questõezinhas sobre ligações químicas, envolvendo algumas questõezinhas também de orgânica. Se não me engano, eu coloquei 2 questõezinhas de orgânica, tá? Que envolve, logicamente, ligações. Deixa eu passar aqui, partilhar aqui a minha tela, tá? Deixa eu só desativar a câmera aqui para vocês focarem aqui no slide. Deixa eu ver aqui certinho, tá? Então, muito bem, muito bem. Vamos lá. Nossa aula 4, ligações químicas, resolução de questões, professor Danilo Cavalcante Braz. Aqui, ó, eu coloquei meu e-mail, nos outros eu acabei nem colocando, tá? Se você quiser fazer tirar uma dúvida, uma pergunta, um questionamento mais aprofundado, caso você não queira colocar lá no chat do YouTube, você pode mandar um e-mail, tá? Você informa que é uma dúvida do pré-ENEM, coloca lá no título, dúvida pré-ENEM de Química, tá? Então, estamos aí à disposição. Na aula de hoje, tipos de ligações químicas, turma. Então, nós sabemos que existem, tá? São bem trabalhados as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Tá? Então, a gente vai ter exemplo de algumas delas nas aulas de hoje. Okay? Então, é importante a gente saber lembrar as características desses tipos de ligações. Tá? Característica da ligação iônica resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Então, o exemplo mais comum, turma, é o do NaCl. Tá? O NaCl. Então, o sódio, o que? O sódio perde um elétron, ó, transfere esse elétron para um não metal, que é o cloro, ok? O metal sódio, Na, é ionizado, perde esse elétron, tá? E lembre-se que quem perde um elétron forma um quê? Forma um cátion. Quem ganha um elétron forma um ânion. O cátion é carregado positivamente e o ânion é carregado negativamente. Então, vai ser essa atração eletrostática entre íons. Então, isso é a resposta da ligação metálica. A atração eletrostática entre íons, tá? Então, não vai ter essa questão do compartilhamento de elétrons. A característica é essa. Primeiro são formados os íons, o cátion e o ânion, e a partir daí eles se atraem, tá? Por diferença de carga, tá? Cargas opostas se atraem. E a maior, o exemplo mais comum, como eu falei, o NaCl, ó. O cátion sempre de menor raio atômico do que o átomo neutro. Então, a gente conversou nas aulas anteriores muito isso, tá? Na aula passada sobre tabela periódica. Raio atômico. O raio do cátion é sempre menor do que seu átomo neutro, ou seja, do sódio, o átomo do sódio neutro. E o raio atômico do ânion é sempre maior do que
o seu átomo neutro, ou seja, do cloro. Tá? Característica dos compostos iônicos é que eles vão formar estruturas bem ordenadas, tá? Chamadas células cristalinas, tá? Redes cristalinas, ou seja, cristais com posições específicas e bem ordenados. Ok? Então, lembrar, a ligação iônica, ela resulta de quê? De transferência de elétrons, ok? Forma um cátion e um ânion, e a partir daí que a ligação iônica ocorre, certo? Ocorre pela essa diferença de atração pela diferença de cargas, carga positiva e carga negativa, um cátion e um ânion. Ligação covalente vai ter a questão do compartilhamento. Então, ó, elementos não metálicos. O mais comum, tá, de elementos não metálicos, a gente tem o cloro, o flúor, o nitrogênio, o oxigênio, tá? E a mistura deles, o carbono, né, é um dos mais comuns, hidrogênio. Tá, o exemplo aí da água. Na aula de hoje a gente vai ver elementos compostos orgânicos. Então, esses compostos orgânicos, eles vão ocasionar ligações covalentes. E essas ligações covalentes, elas podem, o quê? Podem ocasionar compartilhamentos desiguais, como é o caso aqui da água. Tá? Lembrar do termo eletronegatividade. Nós vimos na aula passada também que a eletronegatividade é o quê? É a força que o átomo tem de atrair o par de elétrons para si. Então, ó, se o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai atrair mais o par de elétrons para ele. Não quer dizer que o hidrogênio vai ficar sem par de elétrons. Não. Os elétrons vão passar mais tempo aqui próximo do oxigênio. E isso vai formar uma carga, um delta, uma carga negativa. Se tem mais elétrons aqui desse lado, forma uma carga negativa. Consequentemente, se tem menos elétrons aqui, pelos conceitos da física, você vai formar uma carga positiva, um polo. Tá? É um polo positivo nessa área aqui da molécula. Que isso que vão formar o quê? As ligações polares e ligações apolares, aquelas características. Nós vamos trabalhar aqui. A metálica, ela já tem a ideia de interação eletrostática forte entre os elétrons livres do metal e o cátion metálico. É o exemplo do chamado par de elétrons. A ligação metálica ela é bem diferente, por quê? Porque ela vai ocorrer entre metais. Os metais, eles vão ter características de quê? Por exemplo, os elementos de transição, eles vão ter características de sobreposição de orbitais. Os orbitais, eles vão estar mais próximos entre si. E, consequentemente, a distância do caminhar do elétron, tá, de um orbital para outro, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma facilidade de movimentação. Imagine uma escada e depois você conseguir achatar essa escada. Tá? O caminho da escada ficaria mais fácil, você perderia menos energia. A gente tem aqui essa escada, bora amassar ela. Então, ó, aqui ficaria muito mais fácil o movimento. Então, um elétronzinho está aqui, ele vai saltar. Ó. Outro elétronzinho está aqui, ele vai saltar, ou seja, vai precisar de uma energia. Lembra lá, o elétron recebe energia para sair de uma órbita interna para uma órbita mais externa, e no retorno ele libera essa energia na forma de fóton. Tá? É um conceito geral. Ok? Se a gente conseguir estender, esticar, tá? essa escada, né? Amassar, a gente pode dizer assim, então o elétron não precisa mais, ó. Ele não vai ter um gasto de energia muito alto para poder se movimentar. Então, isso, de um resumo, uma forma bem geral mesmo aqui que eu falei, é referente ao quê? A sobreposição de orbitais. Orbitais não são os locais, né, de forma geral, o cálculo matemático utilizado para informar a probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o orbital está mais o quê? Estão sobrepostos. Não vai ter esses saltos.
É isso que explica o elétrons livres, explica a condutividade, características também como condutividade térmica, condutividade elétrica, tá? Maleabilidade, dutibilidade dos metais. Certo? Então, isso aí são os pontos que a gente queria relembrar. Dipolo, turma. Então, nós temos também as interações intermoleculares, que vai ocorrer o quê? Entre moléculas, ó, intermoleculares entre moléculas. Dipolo, ou seja, entre dois polos. A gente tem o exemplo do íon dipolo, tá? O exemplo mais comum é o da solvatação, que vocês trabalham muito na Fisicoquímica 2, na Química 2, tá? E as ligações de hidrogênio, bem interessante, tá? Interações de polo, íon dipolo e ligação de hidrogênio. Dentre estas também, turma, a gente tem, para a gente lembrar um pouco, temos o dipolo permanente, tá? Permanente. E dipolo induzido, tá? Permanente e dipolo induzido. E nós temos também o dipolo instantâneo, tá? Temos o dipolo instantâneo. Instantâneo. E o dipolo permanente. Perdão, induzido, né? Similar. Você vai mudar o primeiro. A gente não vai poder comentar em detalhes todos, tá? Mas o que a gente vai comentar, já comentou, o mais comum da formação dos polos, tá? Ou seja, um dipolo permanente é um dipolo com uma água. Um dipolo já é permanente. Ele pode induzir um composto apolar, tá? A formar polos, tá? Pela repulsão de cargas. E vai formar o quê? Um dipolo instantâneo. Instantaneamente, esse dipolo, de acordo com a retirada da carga, ele pode retomar, tá? A ser um composto apolar. E este pode também induzir, tá? Outro composto, tá? Dipolo induzido. Só corrigindo. Então, nesses primeiros exemplos, a gente vai aplicar aqui nessas questõezinhas. Como eu falei, 5 questõezinhas, tá? Para a gente trabalhar com bastante calma aqui esse nosso encontro. Ok? Então, vamos lendo aí. Eu trouxe 5 questões, essas foram 3 de 2020 e 2 de 2018, questões recentes. Tá? Então, vê que são assuntos que são bem trabalhados, principalmente na orgânica, tá? A questão das ligações. Vamos lendo aí o enunciado. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante, ó, dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. Tá? Então, ó, o que é que ele quis dizer? Tá? Semelhante dissolve semelhante. Isso aqui, ó, polar, composto polar com composto polar. Tá? E composto apolar com composto apolar. Tá? Então, esse é um princípio, tá, da dissolução. Dissolução de solutos. Para você dissolver um soluto, a gente tem que ter essa característica de polaridade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Tá? Polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Tá? A água e o óleo não se misturam, como ele fala aqui, porque a água é polar e o óleo é apolar. Ok? Ele coloca essa informação. A dissolução na água do soluto apresentado, aqui na imagem, ó, ocorre predominantemente por meio da formação de, ele dá as opções. Tá? Então, que compostos são esses aqui? Ó, a água e o açúcar. Tá? Então, ele informou aí, ó, a estrutura orgânica aí do açúcar. Ok? O que é que a gente pode observar aí? Tá?
ambos são compostos que são o quê? São compostos polares. A água é polar, tá? E o açúcar também é polar. Então, ele é um composto o quê? Um composto molecular, tá? Um composto molecular. Um sólido molecular, tá? Porque a gente tem a questão lá dos sólidos iônicos e sólidos moleculares. Então, ele é um exemplo de um sólido molecular. Tá? Então, quando ele não vai formar, não vai conduzir corrente elétrica, vou ter errado aqui, tá? É porque ele não vai formar íons, tá? Na solução, em consequência do sal. O sal, se for adicionado à água, ele vai formar íons, e aí eles vão ser responsáveis pela condução, possibilidade de condução de corrente elétrica, ok? Então, o que é que ele pergunta? Tá? A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de ligações iônicas? Não, a gente já falou, ó, que são compostos moleculares. Tá? O açúcar é molecular, ligações covalentes, e a água também é molecular, é covalente, é uma molécula. Tá? Então, aqui, ó, é errado. Ligações covalentes, tá? Ligações covalentes tem nos dois compostos, mas a dissolução está relacionada a isso? Não. Então, íon dipolo, não tem nenhum íon aqui, são compostos moleculares, tá? Ligações covalentes, né? Aqui, é que não dá para dizer que é isso. Então, ó, ligações covalentes, não. Ligações de hidrogênio, vamos ver se é. Interações hidrofóbicas, não. Para ser hidrofóbico, teria que ter o quê? Seria que ter o exemplo da água, e do óleo. Água e óleo. Tá? Aí seria interações hidrofóbicas, ou seja, não tem uma afinidade, né, de ligação, de interação entre os compostos. Tá? O que restou para a gente? O que é que a gente pode lembrar disso, turma? Lembrar o que eu falei agora há pouco sobre polaridade. Tá? Vamos formar o que? Aqui um delta positivo, tá? E aqui um delta negativo. Essa questão vai ocorrer também quando a gente tem ligação, não só na água, quando tem ligação entre compostos. Por exemplo, se eu tenho um carbono aqui, como é o exemplo, ó, essa parte aqui, ó, tá? E eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio, o que é que vai acontecer aqui com o hidrogênio? Ó? O oxigênio ele é mais eletronegativo, vai atrair o par de elétron mais para ele, então ele vai formar um delta, tá? Um delta negativo. O delta aqui é tudo torto, deixa eu apagar. Então, vou deixar só aqui a carga, né? E aqui vai formar, ó, um delta, uma carga positiva, tá? Uma cargazinha positiva. O que é que isso vai remeter aqui, ó? Se aqui, tá? É negativo, né? E aqui é positivo, como é que vai ser a interação, ó? Essa interação vai ser aqui com essa área, ó. Essa outra interação com essa área. Então, a gente vai ter interações aqui de ligações de hidrogênio, que ocorre com a carga referente aqui, tá? Com do hidrogênio, que é positivo, com a carga referente ao oxigênio, que é negativo, o delta. Tá? Então, isso é referente às ligações de hidrogênio. Tá? Muito comum. Tá? Questãozinha muito comum. Por isso, ó, que não é ligação iônica. A interação entre eles não quer dizer que são covalentes, tá? Somente isso. Interações íon-dipolo não, porque não tem o íon. Tá? Não, se fosse um sal, sim, né? Mas não é um composto molecular, o açúcar. E a resposta é ligação de hidrogênio, ok? E aí está o exemplo, ó, molécula de água, a parte em polo negativo aqui, ó, polo positivo, ó, negativo, polo positivo da molécula, negativo, positivo. A interação está ocorrendo entre o oxigênio e o hidrogênio. O professor, só vai ocorrer com oxigênio? Não, lembra lá do FON,
né, a regrinha do Von, né, pode ocorrer com outros elementos também que são eletronegativos. A gente colocou na aula passada Von, Klebrisk, pH, né? A gente tem aquela tabelinha. Então, ó, o que está ocorrendo aqui são interações entre cargas. Mas sempre você olhar, verificar quem é mais eletronegativo. É muito mais comum ser trabalhado dessa forma. Ok? Passando para a próxima questãozinha. Aqui, turma, questão 2. Tá? Então, aqui é a nossa letra D, questão de ligações de hidrogênio. Perfeito? Vamos lá aqui. Enem 2018. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação. Que figura? Essa aí, ó. Tá? É um gráfico que é muito comum quando a gente trabalha em ligações químicas. A figura apresenta a energia potencial da ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino, que ele está informando, em um sólido cristalino. Então, a energia potencial de ligação e a distância, eixo X, eixo Y. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor mínimo de energia potencial, que é isso aqui que ele quer dizer, ó, R0, tá? O valor mínimo de energia, ou seja, o átomo aqui está mais estável, ó, temperatura igual a 0 Kelvin, lá, se você lembrar lá da terceira lei da termodinâmica, o que informa, ok? Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. Tá? Então, ó, quando a temperatura está aumentando, ó, consequentemente a energia cinética está aumentando. Ele está informando aqui, ó, que ele começa a oscilar, ó, tá? E essa diferença aqui, ó, o que é isso? Lembrando, aqui é distância interatômica. Ele começa a oscilar, ó, ele tem diferentes oscilações de acordo com o aumento da temperatura. Aumenta a energia. Tá? É isso que a questão está informando. Faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculo X, que é diferente para cada temperatura. Então, ele vai ficar oscilando aqui, ó, em uma área, tá? Ele vai oscilando assim, ó, círculos cheios, tá? A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4. Temperaturas crescentes, ó, T1 a T4. Tá? 1, 2, 3, 4. Certo? O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da ionização, dilatação, dissociação, quebra de ligações covalentes, formação de ligações metálicas. Tá? O que é que esse gráfico, turma? Por que essa questão pode confundir um pouco? Porque ela fala desse gráfico, que é o gráfico do poço de potencial, né, que é o gráfico de Lennard-Jones, conhecido também. Tá? E ele informa, ó, a distância entre dois núcleos, ou seja, dois átomos, e relaciona com a energia potencial. Quanto, ó, tem um momento que os átomos estão distantes, eles têm uma determinada energia. Ó. Se a gente for traçar uma retinha aqui, tá? A gente vai ver que ele tem uma energia potencial até acima de 0. Quando eles estão se aproximando, ó, os átomos se aproximam, tá? A energia dele vai diminuindo. Então, lembra lá do conceito de ligação química, né? Os átomos tendem a se ligar para se tornarem mais estáveis. Ó, sozinhos, ele tem uma energia alta, é mais instável. Quando estão ligados, eles vão tendendo a baixar essa energia. Ou seja, é um equilíbrio entre forças de atração e de repulsão. Força de atração entre núcleo e os elétrons, e força de repulsão entre núcleo, elétron. E quando ele vai baixando, ó, diminuindo essa energia, ele chega a um ponto de equilíbrio, tá? Que é similar a esse ponto aqui, ó. Ou seja, formou ligação química aqui nessa imagem. Aqui ele está informando, ó,
que é o ponto mínimo de energia do sólido cristalino. Esse gráfico remete o quê? A explicação da ligação iônica, tá? Mas ele usou esse gráfico para caracterizar um sólido, característica de um sólido. E a gente vai entender a mesma o quê? O mesmo princípio, tá? Vai caracterizar a questão pelo mesmo princípio. Então, nós temos aqui, ó, a ligação, menor distância, o comprimento da ligação é o ideal para a menor energia. Então, aqui eu tenho um equilíbrio entre as cargas. Tá? Se eu aproximar mais um pouco, forçar, essa energia vai aumentar e vai deixar o átomo o quê? Mais energético do que era quando ele estava só. Okay? Então, a energia é muito alta aqui. Tá? Então, tem repulsão entre próton e próton e elétron e elétron. Tá? Repulsão entre cargas e deixa o átomo instável. Existem equipamentos que utilizam desse princípio, que até se vocês quiserem pesquisar, é o microscópio de força atômica. Tá? É bem interessante. Tá? A tendência que ele usa é essa, tá? A característica que ele usa é essa, que é um conceito simples, tá? De se entender. E a gente pode remeter também à junção de elementos, a energia muito alta, até no processo de fusão. Na fusão que você está ocorrendo, você está direcionando átomos. Então, núcleos vão que fundir, vão se unir. A energia liberada ali é muito alta. Então, nesse caso da fusão nuclear, fusão de núcleos, a energia aqui é muito alta. Então, a gente pode remeter isso quando se fosse uma fusão nuclear, aqui é um valor muito elevado de energia. Eu quero que vocês lembrem desse gráfico, tá? Mas aqui ele coloca ele de forma diferente, porque ele está falando de quê? De um sólido cristalino. Distância interatômica entre sólido cristalino. Ou seja, movimento, tá? Ó, oscilação, movimento. É o que ele fala. Aumenta a energia cinética, ele oscila. Se ele oscila, ele vai começar a se movimentar. Ok? Vai oscilar, ou seja, vai começar a vibrar. Tá? E o que é que esse movimento de oscilação que ele informa vai causar? Aqui ele ainda é um sólido cristalino. Então, ele está falando aqui que essas distâncias está aumentando de distância. Ou seja, ele está tendo o quê? Uma oscilação maior. Tá? Vê que a oscilação aqui, se a gente colocar isso como ponto zero, ó, essa oscilação tá maior que no T4. E que fenômeno é esse? Ionização? Não, que ele não fala de ionização. Ele só fala que está oscilando. O sólido está na sua característica sólida ainda. Tá? Ele está somente vibrando na sua rede cristalina. Ok? Dissociação, vamos pular aqui. Não teve dissociação. Não está informando que teve dissociação, porque eles ainda estão ligados ainda. Ok? Quebra de ligação covalente também não. Não teve quebra de ligação covalente e nem formação, tá? De ligação metálica. Ok? Formação de ligação metálica também não. Não é uma formação. Aqui é só a questão da oscilação, turma. Por isso que o texto é cheio, né? O texto é muito grande, aí a gente vai marcando as informações mais importantes. É um sólido cristalino. Tá? A energia em função da distância de um sólido cristalino. Tá? O aumento da energia cinética, o aumento da temperatura, faz com que ele oscile em torno de uma posição de equilíbrio. Então, nesse caso aí, se ele está vibrando, você está aumentando a distância aqui, tá? E está ocasionando um processo de dilatação. Tá? Então, oscilando, o átomo está se movimentando em um ponto, tá? Como ele fala aqui, ele está oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Como eu falei, esse átomo está oscilando aqui, esse outro já, vou colocar aqui, esse T1 está oscilando aqui nessa área, o T2 já está oscilando de uma forma maior,
se me responde aqui. Está falhando, né? Normal. Vamos ver aqui. Está me obedecendo. Aqui o T3 já está oscilando numa área maior, e T4, ó, numa área muito maior. Se ele está oscilando, está tendo esse movimento de vibração maior aqui, de acordo com o aumento da temperatura, a gente pode dizer que ele está expandindo, dilatando. Tá? Não tem nada a ver com ionização, dissociação, não tem quebra até o momento, formação de ligação covalente. O que ele informou aqui ainda está na interação, ó. Essa linha diz que está tendo interação entre eles, por isso que não tem quebra nem formação, ok? Esse é um gráfico que é comum e poderia ter confundido. Formação de ligação, né? Porque aqui, quando a gente vai explicar esse gráfico, é o gráfico da base da ligação covalente, tá? Da interação entre uma ligação. E geralmente ele dá, o exemplo que ele dá é do hidrogênio com hidrogênio, tá? O flúor com o flúor, o cloro com o cloro, e dois átomos é uma substância simples, né? Vamos aqui para a questão 3. Tá? Então, aqui, ó, letra B, tá? Dilatação. Questão 3, tá? Nem 2020, novamente. Eu vejo que ele está colocando, gosta muito de relacionar com a química orgânica. Tá? Então, as linhas, né, remetem a aqueles compostos orgânicos, ou seja, folhas, né, ele já fala aí, as folhas são compostos que fornecem, né, ligações covalentes, que são ligados a partir de ligações covalentes, né, ficou redundante aqui. Vamos ler aqui, o que é que a nossa questão pede. Bem simples o enunciado, tá? Bem tranquilo. Uma lagarta, ao comer as folhas de amido, tá, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Então, uma lagarta, ao comer as folhas de milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, que estão mostradas a seguir. Então, turma, um óleo volátil, um óleo, né, já tem característica de quê? De ser apolar. Né? Tem a característica de ser um composto apolar. O que é que ele pergunta? Mostrou aí as imagens, tá? A volatilidade desses óleos é decorrência do. Tá? Então, ele informa elevado caráter covalente, alta miscibilidade em água, baixa estabilidade química, grande superfície de contato, fraca interação intermolecular. Então, vamos relembrar aqui esse termo, volatilidade. Volatilidade. Então, esse termo, volatilidade, está referente a quê? Tá? Volatilidade. Está referente ao termo volátil, né? Lembra lá, volátil. Tá? Então, é um composto que é volátil. O que é volátil, professor? Volátil a gente pode relacionar a compostos que se desprendem facilmente para a fase vapor, fase gás, algo volátil. Então, o nosso dia a dia, que a gente está utilizando muito, né, devido à pandemia, por questão de higiene, né, o álcool 70. Por exemplo, quando a gente utiliza o álcool, o cheiro dele a gente já sente de uma forma mais fácil. Ou seja, essa transição de fase, essa mudança de fase, tá? Então lembrar, mudança de fase é um processo físico, tá? Mudança de fase, volátil. Então você tem uma passagem de um composto do estado líquido para o estado vapor de uma forma muito mais fácil, tá? E outra característica, quando a gente fala dessa mudança de fase, tá? Que esse assunto é bem trabalhado na Química 2, né? Então, na Química do segundo ano, Físico-Química, é a pressão máxima de vapor. Tá? Então, esse composto aqui, ele vai ter o quê? Uma alta pressão máxima de vapor. Como é que eu posso relacionar isso? Se eu tenho dois compostos aqui, tá? O que é que eu posso relacionar rapidinho, só para a gente lembrar?
esse termo pressão máxima de vapor. Nesse primeiro, eu tenho aqui, ó, essas bolinhas são o quê? São o vapor da substância. Então, essas moléculas aqui de vapor, elas estão exercendo uma determinada pressão, tá? Uma pressão sobre o líquido, certo? Nesse outro líquido aqui, então a gente tem o 1 e o líquido 2. Nesse líquido 2 aqui, a gente já tem o que, ó? Uma quantidade, podemos dizer, muito maior de vapor, tá? Sobre a superfície do líquido. Tá? Então, quer dizer o quê? Que a pressão aqui é muito maior. Tá? A pressão é menor e a pressão é maior. Tá? A pressão aqui é muito maior quando o líquido é volátil. Então, aqui é um exemplo de um líquido volátil. Ou seja, ele passa para a fase de vapor muito mais fácil. É o que ocorre com perfume, tá? Por exemplo. Então, ele tem essa pressão máxima de vapor alta. É um composto que é volátil, certo? Então, ó, característica, volátil, pressão máxima de vapor, ou seja, você tem muito vapor aqui sobre a superfície do líquido, ele pode ser desprendido, vai ser desprendido, tá? Outra característica, logicamente, deles é o que? É um baixo ponto de ebulição, PE, né? Um baixo ponto de ebulição. E uma característica mais importante ainda é o que? São as como é que eu posso lembrar, que a gente já falou, né? Que são as interações, o quê? Intermoleculares, tá? Entre moléculas, intermoleculares, pontinho, e elas são o quê? A gente vai caracterizar como, ó, fracas. Se ele, perdão, se ele está se desprendendo mais fácil, passando mais para a fase vapor, então ele vai ter o quê? Ele vai ter, ó, uma interação intermolecular muito mais fraca, tá? Diferente desse líquido 1 aqui. Tá? As moléculas estão mais presas aqui no estado líquido. Para passar para o estado vapor, tá? Não é tão simples assim as condições ambientes, por exemplo. Já esse outro composto, que é mais volátil, ele passa muito mais fácil. Isso também caracteriza o que é o ponto de ebulição. E interações intermoleculares fracas. E essas interações intermoleculares fracas, como a gente havia conversado, tá? São o quê? Características, ó, características físicas, certo? E nós remetemos isso o quê? A mudanças de fase. Se é característica física, a gente está tendo uma mudança, pode relacionar aqui, a mudança de fase. E essas fases, tá? Mudança de fase. E essa mudança de fase são alterações que ocorrem, como a gente conversou nas aulas anteriores, fizemos algumas questões, são alterações que não mudam a natureza da matéria, tá? Não mudam os compostos, o composto é o mesmo. Tá? Muda só o quê? O arranjo espacial, sólido, líquido, vapor, sólido, líquido, gás. Como a gente já havia conversado nos pontos anteriores, nas questões que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, turminha, isso aqui é importante. Volátil. Então, volátil ele vai se remeter a quê? Tinha perdido o pontinho aqui. A um composto que é volátil, que ele vai ter uma pressão máxima de vapor alta, baixa ponto de ebulição, interações intermoleculares fracas. Por quê? Porque ele, ó, ele passa para a fase de vapor muito fácil. E agora, o que a gente pode fazer? A volatilidade desses óleos é decorrente de quê? Elevado caráter covalente? Não, não é elevado caráter covalente. Não são compostos covalentes. Aqui está informando as estruturas que contêm carbono e hidrogênio. Tá?
alta miscibilidade em água. Então, ó, ele fala óleos, tá? A miscibilidade aqui, ou seja, mistura. Se é miscível, eles se misturam mais fácil. Não. Lembra aí, polar e apolar, né? Óleos, lembrar do termo apolar, né? A água é polar. Então, ele vai se misturar em água, que é polar? Não. Então, ó, só relembrando da questão anterior. Então, ó, errado. Baixa estabilidade química, tá? Baixa estabilidade química, foi o que a gente conversou agora há pouco, ó. Transformações o quê, ó? Físicas, mudança de fase, características físicas, não está alterando quimicamente, tá? Não está alterando quimicamente. Grande superfície de contato, não. Essa característica aqui dos óleos voláteis, ele tem uma característica de ter uma baixa superfície de contato. São moléculas que são menores, tá? E elas estão muito próximas entre si. E vão ter o quê? Elas vão ter uma baixa superfície de contato. E o que é que resta aí? E a gente nem assim, não caracterizaria isso ao que está sendo explicado aqui, né? O que remete a tudo isso? A volatilidade remete à fraca interação intermolecular, que foi o que trabalhamos. Tá? Então, vamos passando aqui para a nossa próxima questão. 2020 também, tá? Outro compostozinho aqui que é muito interessante. Tá? Então, essa questão é muito boa, que envolve muito alguns conceitos da orgânica. Tá? A pentano 5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intermolecular. Então, desidratação é a água, retirada de água. Entre os grupos funcionais, no ácido carboxílico e amina primária, provenientes de um composto de cadeia alifática, saturada, normal e homogênea. Certo? Ou seja, vai ser um composto que vai ter uma cadeia aberta, né? Saturado, vai estar sem ligações, duplas ou triplas, né? Homogêneo, ele vai estar o quê? Não vai ter outro composto entre os carbonos. Então, isso é para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Tá? O composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica é. Então, turma, a gente tem que ter atenção para essa questão. Tá? Ela envolve muitos conceitos da orgânica. Ok? Então, a gente vai precisar o quê? Tá? A gente vai precisar o quê? De relembrar dos termos. Tá? Desidratação intermolecular. Então, isso aqui é o composto que está sem água. A gente vai precisar o quê? Adicionar água, H2O, a ela. E aí vai gerar um composto. A gente vai precisar entender como é a formação desse composto. Tá? Ele fala de uma amida cíclica. Né? Então, formou uma amida cíclica. Ah, professor, onde é que está essa amida cíclica? Aqui, ó. Então, lembrar que a amida, tá? O que é a amida? Qual é a apresentação da amida? Vou ter foi amica aí. Amida. Tá? Amida cíclica. Então, a representação dela é referente ao quê? A um carbono, tá? Tem uma carbonila, né? Que é um composto ligado, um carbono ligado a uma dupla a um oxigênio. E a gente tem ele ligado ao nitrogênio. Quando uma amina está ligada a um carbono, a uma carbonila, nós temos uma amida. Tá? E a carbonila em si, né? Carbonila, como eu já falei, a carbonila em si, ela é o quê? Ela vai ser um carbono, tá? Ligado, como eu já falei, a um oxigênio, feito uma dupla ligação, uma ligação insaturada, tá? Uma dupla ligação.
Turminha, então, o que a gente vai precisar fazer? Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas a gente já pode de cara, quando ele fala, ligações saturadas, você vai ter o quê? Ligações simples. Então, a partir daí, a gente já pode, fechar, fechar, eliminar duas questões, duas alternativas. Se está saturada, é ligação simples. Então, não vai ter ligação dupla entre os carbonos. Tá? Professor, mas tem uma dupla ali entre oxigênio e carbono, mas não tem entre carbonos. Tá? Então, lembrar. Então, essas duas aqui a gente já derruba. Tá? A gente já derruba. Outro ponto que a gente tem que lembrar é as quantidades de ligações entre carbono, né? Quantas ligações o carbono pode fazer, que a gente é uma parezinha mais simples lá da orgânica. E o nitrogênio, quantas ligações ele vai poder fazer quando a gente distribui ele na cadeia. Né? Então, vamos colocar aqui, turma, essa representação. Tá? Então, vamos desenhar aqui. Achei, aqui a gente tem o nosso composto. Ele aqui desse lado, dupla. Né? Então, a gente tem aqui a formação. Tá? A gente vai ter nosso NH, saiu meio torto, não tem nada não. E aqui, tá? Então a gente tem ele, nosso compostozinho aqui, ficou meio tortinho, tá? O pentano 5-lactama, tá? O que é que ele informa, turma? Tá? Ele é obtido pela desidratação. Então, alguma água saiu daqui, ó. Tá? Alguma água saiu daqui. Ele diz aqui, ó, entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária. Ácido carboxílico e amina primária, proveniente de um composto de cadeia alifática, né, saturada, normal e homogênea. Então, a cadeia vai ter essas características, a cadeia aberta, não vai ser uma cadeia fechada, tá? Então, vamos verificar aqui como a gente pode mais H2O. Tá? Isso vai formar o quê? Então, vamos colocar o nosso compostozinho aqui. Como é que a gente vai remeter aqui, turma? Então, primeiramente, o que é que vai acontecer? Ó, se a água está aqui, tá? O que é que eu preciso? Né? O que é que eu preciso retirar daqui? Tá? Então, ele fala lá de quê? De um grupo ácido carboxílico. Tá? De um ácido carboxílico. Então, esse ácido carboxílico está oriundo daqui, certo? Está oriundo de algum composto. Então, lembra aí, ó, o ácido carboxílico, C-O, tá? OH. Então, aqui eu teria uma ligação, tá? Do OH. O meu OH da água saiu aqui, ó, de um composto desse ácido carboxílico. Ok? Então, a gente tem aqui, né, a questão da amina primária, oriunda aqui. Então, vamos descrever, vamos abrir essa cadeia. Se a gente for contar os carbonos, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Carbono 5. Então, a gente vai ter 5 carbonos aí para distribuir. Então, lembra, é uma cadeia homogênea. Se ela é homogênea, ela não vai ter nenhum composto, tá? Nenhum elemento diferente de carbono no meio. Tá? Como é que a gente vai descrever? A gente pode relacionar dessa forma. Vamos escrever aqui, ó, relembrando lá o assuntozinho da orgânica. Então, tem os 5 carbonos, né? Então, vai lá, CH2. O da esquerda eu posso escrever dessa forma. CH2, né? CH2. C, tá? Agora a gente tem que lembrar. Quem é que a gente vai colocar nas cadeias? Nas extremidades. Então, nas extremidades, a gente tem os grupos funcionais, tá? Que é a amina,
tá? NH, certo? E aqui a gente tem a representação do ácido carboxílico. Então, lembrando, o ácido carboxílico é C dupla O, OH. A gente pode descrever ele como CO2H. Tá? É muito comum ele ser escrito dessa forma, CO2H. Okay? Então, a gente tem essa representação, tá? E para a gente deixar ele mais clarinho aí, né? A gente vai botar ele aqui, C dupla O, OH, já que a amina já está ali descrita. Então, vamos agora fazer o quê? Vamos representar o que a questão pede, ó. O que é que ela coloca? Ó. Ele coloca, ó, aí cada compostozinho, cada composto. Então, lembrando, o que é que a gente já vê aqui, turma? Ó, eu tenho CH2, CH2, CH2. Pronto. Eu tenho que ter CH2 no meio. Lembrar, o carbono faz 4 ligações, ó. Um aqui, outro aqui e 2 com esses hidrogênios. 4. O nitrogênio, ele faz 3 ligações para completar o octeto. Ó. 1, 2, 3. Tá? A amina. Aqui, ó, o carbono está fazendo, ó, as 4 ligações. Uma, duas, da dupla, 3 e 4. Tá? Então, é sempre analisar isso. Então, aqui, entre os carbonos, eu vou ter CH2. Todos vão ser CH2. A gente já pode descartar outra questão aqui, ó. Ó, outra questãozinha, que é qual? Que aqui, ó, aqui eu tenho um CH, eu já posso descartar. Aqui esse CH3 está fazendo aqui, tem ramificação? Outra coisa, ó, não tem nenhuma ramificação aqui. Então a gente já não pode colocar esse aqui. Então a gente está em duas, tá? Em duas questõezinhas, certo? A gente já mata aqui ainda porque as pontas da cadeia não tem CH3. Então ele está indicando aqui, tá? Que o composto ele está entre carbonos. Não, isso aqui daria certo, mas esse composto aqui é homogêneo. Não tem nenhum heteroátomo chamado entre os carbonos. Não tem nenhum heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono, do carbono. Só a ligação é entre os carbonos. Então ele está dizendo que o composto está assim, ó, CH está ligando com aqui, ó, C, né? Aí H2, H, H, por aí vai, né? Então, aqui estaria certo. Mas, em relação às ligações, né? Mas a gente não descreveu ele dessa forma, né? Ou seja, dessa forma aqui, a cadeia seria heterogênea. Por quê? Porque tem um nitrogênio, um heteroátomo entre os carbonos. Ele diz que a cadeia é homogênea e é aberta. Tá? Homogênea, aberta, insaturada, saturada, ou seja, só tem ligações químicas. Então, lembrando, o professor tem a ligação dupla ali, mas ligação simples entre os carbonos, que ele está fazendo com oxigênio na extremidade. Então, a cadeia toda tem que ser saturada, tá? Aberta, tá? Então, aqui eu tenho a amina e aqui eu tenho o meu ácido carboxílico, tá? Então, para a gente fechar, como é que a gente pode escrever isso aí? A gente pode escrever como CH2, né? Eu posso colocar a minha amina aqui entre parênteses, CH2, aí coloco CH2, 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 acho que vai dar, né? 1, 2, 3, 4. Aí o C, é o que eu tinha colocado antes, né? O CO2H. Então, esse é o meu composto. A gente pode até ver ele de outra forma também, né? Mais condensado, tá? Ficaria o H2N, né? Podia ser também dessa forma. CH2, ó, quantos tem CH2? 1, 2, 3, 4. É que a gente estuda isso também, forma de condensar. E CO2H. Essa é uma das formas, tá? Também. Então, qual é, a gente já fechou, já eliminou todos, qual seria, logicamente, sobrou a nossa letra D. Tá? Sobrou a nossa letra D. Então, turminha, se você entender essa característica aqui, tá? As características,
certo? Daria para fechar a maioria das questões aqui. Então, essa aqui já estava fora, essa. Tá? Pode ser que você confunda com esse, mas ó, você teria 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui não tem um CH3, não tem ramificação. Né? Me vê que não tem uma ramificação. É uma questãozinha que é um pouco trabalhosa, mas é importante a gente entender ela, trabalhar ela com calma, tá? Apesar do tempo, né, que a gente está vendo aqui. Então, turma, vamos para a última questão, tá? A gente vai passar um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Enem 2018. Pesquisa demonstra que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos, ou seja, só o movimento das moléculas. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligado a um polímero de azobenzeno. Azobenzeno. Lembra lá do azoto, né? Azoto. A gente remete a quem? Ao nitrogênio. Tá? Nitrogênio. Ligado a um polímero de azobenzeno a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, tá? Conforme ilustrado na figura. Com a aplicação da luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. A gente tem essas relaçõezinhas aí, tá? É que ele pede. O fenômeno do movimento molecular, botei um espaço aqui, promovido pela incidência de luz, decorre do. Tá? Então, ele dá as características aí, certo? O que é que a gente precisa observar aqui, turma? Então, vamos ver o que a questão está nos informando. Tá? Ele coloca uma cadeia aqui e outra cadeia aqui. Ele diz que o átomo menorzinho é de hidrogênio, a gente sabe, o cinza é o de carbono, né? Hidrogênio, carbono, e o maiorzinho de nitrogênio, tá? Mais coloraçãozinha mais escura. Ele informa isso para a gente. A cadeia aqui, ó, a gente pode observar, ela está mais estirada, ou seja, ela tem um tamanho maior. Aqui, ó, se aqui fosse uma réguazinha, né, a gente poderia comparar as duas. Essa aqui estaria com um tamanho menor, ou seja, está mais pressionada, compactada, ou seja, ela tem mais voltas. Essa aqui está mais estirada, tá? Essa aqui você tem uma maior compactação entre elas. Então, são informações que são importantes aí para a gente trabalhar, tá? Aqui é o chamado monômero, né, que é a parte da cadeia que se repete, a parte da cadeia que vai se repetir, ok? E vamos trabalhar agora aqui, tá? Essa questão também é uma questão que precisa de atenção, tá? Ele coloca termos que podem confundir um pouco da orgânica, mas não é difícil, turma. Não é difícil. Tá? Vamos só lembrar do conceito mais simples, que é muito trabalhado. A gente vai lembrar já já. Então, primeiro, letra A, movimento vibracional dos átomos, levando ao encurtamento e relaxação das ligações. Movimento vibracional. Será que eles estão só vibrando? Né? Será que não tem uma outra informação que pode modificar aí, ou seja, uma movimentação dos átomos, né? Relacionado aos átomos, a posição dos átomos? Então, essa aqui, ó, ele não está informando. Encurtamento, não. E relaxação de ligações, também não. Tá? E aqui, a gente não está envolvendo relaxação. Isomeria das ligações NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Então, um termo extremamente importante aí é isomeria. Tá? Então, turminha, a gente vai lembrar desses termos isomeria. Tá? Então, isomeria, que a gente pode dizer, né, a gente tem que lembrar daqueles termos isomeria cis e isomeria trans. Tá? Então, a gente vai lembrar em relação a planos, né, formação de planos.
a gente começa traçando, a gente pode traçar aqui, ó, um eixo entre a ligação dupla e aqui também, ó. Vamos traçar aqui também, tá? E o que é que a gente pode verificar com os benzenos, né? Aqui, ó, os azobenzenos. Eles estão o quê? Eles estão aqui, se a gente for verificar lados, né? Estão no mesmo lado. A gente pode remeter aqui, ó, a isomeria cis, ou seja, mesmo lado, tá? E no caso aqui, ó, se a gente for trabalhar com lados similar, né? Lados opostos, isomeria trans, tá? Ou seja, está em lados opostos, trans, lados opostos, ok? Lados opostos. Então a gente tem essa relaçãozinha aí, tá? O primeiro ponto aqui, né, vai remeter, tá? É a isomeria. A gente já pode relacionar isso, ok? A questão pode ficar confusa, por quê? Porque ele remete outros pontos aqui, mas a gente vai explicar por que não, tá? Então, aqui a gente tem nosso exemplo de isomeria. Aí, isso ocasiona o quê? Ó? Como diz a questão, ó, isomerização das ligações N-N, sendo a forma cis mais compacta que a trans. Né? Então, a forma cis ó, é mais compacta. Ó. Lembra aí, ela está está mais pressionada, mais compacta, é menor. Então, se a gente for medir a altura aqui, ó, tá? Ela vê que tem essa diminuição aqui dessa distância, tá? Do comprimento. Ela está mais compacta, ela está mais, tá? Tá mais ondulada aqui, ela está mais praticamente linear, que leva o quê? A comprimentos diferentes dessa molécula. Então, essa aqui, ó, já fecha o questionamento. Trans e cis, lados opostos, lados diferentes. Por que, que não é tautomeria? Se você não lembrar dos termos tautomeria, ressonância, conformação, tá? Mas o que mais está dentro é aqui da isomeria. Por que tautomeria não, se você não está lembrando? O que é a tautomeria? Tautomeria vai ser a modificação, tá? Da posição da dupla com o que? Mudança de função, da função orgânica. Tá? Então, a tautomeria tem essa característica, mudança da função orgânica. Que mudou a função orgânica? Não. Tá? O composto é o mesmo, é o azobenzeno. Só teve uma alteração de posição. Né? Só uma alteração de posição. Lados opostos e lados iguais, tá? Traçando um eixo. Teve uma mudança aqui, ó, como se aqui ele tivesse reto, né? Nesse caso aqui ele dá essa inclinada aqui de alguns graus, ó, tá? Ele está reto e ele dá essa inclinada. Tá? Isso você modifica também a alteração aqui, ó, das cadeias. Ele não estava inclinado, aqui ficou reto. Essa aqui, ó, do benzeno, não estava dessa forma, veio para essa forma. Tá? Ficaram mais alinhados. Tá? Então, tautomerização está referente ao quê? A mudança, tá? De função orgânica. Ressonância dos elétrons. Então, a ressonância dos elétrons, pi do grupo ase dos anéis aromáticos, que encurta as ligações. Não, na questão da ressonância, a ressonância ela vai somente modificar, tá, a posição dos pares de elétrons. Tá? Modificar a posição dos pares de elétrons. E ele não vai promover nenhuma mudança na estrutura. Tá? Ou seja, essa ressonância, lembra lá do benzeno, né? Ocorre em ligações duplas conjugadas, ou seja, alternadas. Né? Então, isso aí não tá remetendo à questão da ressonância. Okay? Somente o quê? A modificação da posição dos pares. Não vai
ocasionar essa alteração cis-trans. Variação conformacional, tá? Variação conformacional. A turma, conformação, a gente vai remeter o quê? À rotação, tá? Das ligações NN. Então, a gente sabe que as ligações duplas, tá? Essa ligação dupla não vai fazer rotação. Tá? O que vai fazer rotação são as ligações simples. Okay? Então, a gente lembra que as ligações saturadas não vão fazer esse movimento de rotação. As ligações simples, sim. Então, está errado por isso. Tá? Conformacional, mudança conformacional, a rotação de movimento da molécula. Então, nesse caso aqui, como é ligação dupla, não. Tá? Então, outro exemplo rapidinho, só para a gente fechar de cis e trans, tá? É bem simples, né? A gente vê um exemplo bem básico, né? A gente tem aqui um composto, aqui a gente tem um grupo CH3, metil, outro CH3, e a gente pode botar um hidrogênio ou outro elemento, né? E se a gente traçar um eixo aqui, tá? O que a gente vai ver? Os grupos metil estão o quê? Em lados opostos, em lados iguais, e o hidrogênio também em lados iguais. Então, a gente remete ao grupo cis, né? Então, turminha 1, passamos aqui de uma hora de aula, tá? É um assunto que é importante, é um assunto que é extenso mesmo, tá? A gente não tem como a gente trabalhar. Vejam que foram somente 5 questõezinhas, né? Somente, opa, já parando aqui. Somente 5 questões, né, que nós trabalhamos, mas a gente deu para relacionar alguns conceitos das ligações químicas e com também algumas questõezinhas de orgânica. Então, essa parte de ligação é bem comum de cair no Enem. Tá? Continuem estudando, trabalhem, o psicólogo de vocês, mantenham a calma. Tá? Isso é muito importante na hora da resolução. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Quaisquer dúvida, entre em contato. Tá? O e-mail está lá no primeiro slide de apresentação. Abraço.